Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula de exercício sobre o assunto de dinâmica. Dessa vez, vamos tratar aqui de resolução de exercícios sobre potência e energia. Então, utilizando aí o nosso caderno de atividades. Bom, mas também teremos exercícios extras. Bom, para essa aula, é interessante você ter os conceitos aí bem estabelecidos a respeito de potência, energia cinética, energia potencial gravitacional e também energia potencial elástica. Também conservação da energia mecânica e, por fim, as forças dissipativas. Tá certo? Então, prepare o seu caderno e vamos começar? Então, para o nosso primeiro exercício de hoje, exercício aí da página 79, de número 14. Bom, vou pegar aí a figura que foi colocada no enunciado. Nós temos aqui um elevador, e esse elevador aí, olha, ele tem um motor e também um contrapeso. Foi solicitado aí qual a potência mínima desse elevador, sendo que a massa do elevador é de 200 kg. Ele pode carregar aí pessoas, aliás, ele vai carregar 6 pessoas, tá certo? Com 70 kg em média, ok? E a massa aí do contrapeso é de 220 kg. Então vamos lá, olha, ele vai subir aí com a velocidade de 0,5 metros por segundo, velocidade constante, ok? Bom, gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, se ele vai subir com velocidade constante, então a força resultante tem que ser igual a zero, tá certo? E nós teremos aí o peso, e é o peso total do elevador já lotado. Estou chamando aí de PEL, tá? Peso do elevador lotado. Vai ser a massa do elevador mais 6 vezes a massa de uma pessoa, ou seja, 6 pessoas de 70 kg e a gravidade local, tá certo? Então, o peso aí, olha, peso total, tá, do elevador lotado, vai dar aí 6.200 newtons, ok? Bom, acontece que se a força resultante é igual a zero, então eu tenho a força promovida aí pelo motor mais o peso do contrapeso, isso vai ser igual ao peso do elevador lotado. E aí a força resultante é igual a zero, a aceleração é igual a zero, ele vai subir com velocidade constante. Ok? Olha, a questão aqui é achar qual a força que o motor promove aí para levantar esse elevador. Então vamos lá, isolar essa força do motor, tá certo? Eu tenho aí o peso do contrapeso valendo 220 kg, vezes a gravidade local, que vale 10. Isso tem que ser igual ao peso do elevador lotado, 6.200 newtons. O que vai me fornecer aí uma força do motor de 4.000 newtons, ok? Agora, olha, para calcular a potência mínima, aí, essa potência fornecida pelo motor, basta você pegar a força do motor e multiplicar pela velocidade média. Nesse caso, a velocidade instantânea, que vai ser igual a 0,5, a velocidade é constante, tá certo? Então, você vai encontrar aí o valor de 2.000 watts, ou seja, 2 kW, tá certo? Então, é uma questão bem tranquila também, não é complicada, mas claro, né, o segredo aí é achar a força que o motor promove aí para levantar o elevador, e aí fica bem simples de calcular a potência, tá certo? Fornecida aí pelo motor. Nosso próximo exercício é o exercício de número 17 da página 80, lembrando aí do nosso caderno de atividades, ok? Vamos pegar a tabela que foi colocada no enunciado? Então tá aí, olha. Essa tabela, ela mostra qual é a densidade aí do óleo com relação à temperatura. Então, a densidade do óleo não é exatamente constante, ela varia aí com a temperatura. Observe que para 0 graus Celsius, a densidade aí do óleo é de 0,900 kg por litro. Já para 20 graus Celsius, a densidade já diminui um pouquinho, vai para 0,882 kg por litro. E assim por diante. Observe que a 140 graus Celsius, a densidade aí do óleo, né, já diminuiu bastante, foi para 0,817 kg por litro. Bom, vamos lá. Na letra A, foi fornecido aí um volume de 4 litros de óleo a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ele quer saber aí qual é o volume ocupado por esse óleo, por esse mesmo óleo, a uma temperatura de 100 graus Celsius. Bom, acontece que aqui a massa vai ser constante, tá? E eu posso encontrar a massa multiplicando aí a densidade volumétrica pelo volume, tá certo? Como a massa é constante, eu posso estabelecer o seguinte: a massa a 20 graus Celsius é igual à massa do mesmo óleo, claro, a 100 graus Celsius. Portanto, olha, eu tenho densidade do óleo
a 20 graus Celsius vezes o volume do óleo a 20 graus Celsius, está bem aqui em cima, olha. A 20 graus Celsius, qual é a densidade do óleo? 0,882, né? Então, está aqui, olha. E o volume a 20 graus Celsius vale 4 litros. Isso aqui vai me dar a massa do óleo, tá? Tem que ser igual a massa desse mesmo óleo, só que com uma temperatura de 100 graus Celsius. E a 100 graus Celsius, a densidade do óleo vale 0,840. Portanto, para achar o volume a 100 graus Celsius, está aí, olha, 4,2 litros. Ok? Bem tranquilo, né? Bom, na letra B, ele quer saber aí qual é a potência dissipada pela força de atrito, né? Porque você tem o óleo lubrificando, mas tem atrito, tá certo? Bom, esse pistão, né, de acordo com o texto, ele vai subir de uma altura aqui, olha, de 6 centímetros e vai descer também dessa mesma altura de 6 centímetros. Ele vai ficar oscilando para cima e para baixo, então ele sobe 6 e desce 6 centímetros, tá certo? Bom, a força de atrito, de acordo com o enunciado, vale 3 newtons. Então, olha, para calcular aí o trabalho realizado pela força de atrito, que eu tenho que saber o quanto que o atrito aí está dissipando de energia, eu preciso saber quantos ciclos, né, esse pistão sobe e desce. E de acordo com o texto, 2.500 ciclos por minuto. Observe a unidade aqui, olha, minuto. Tá? Então, você vai ter que pensar aí em termos de segundo. Ok? Então, vamos lá. O trabalho da força de atrito para subir e descer uma única vez, olha, 2 vezes 3, que é a força de atrito, vezes o deslocamento. Repare que eu coloquei aqui 0,06. Por quê? Porque aqui ele deu o deslocamento em centímetros. Eu tenho que usar em metros. Então, já coloca aqui em metros, tá certo? Eu tenho, então, olha, um trabalho realizado aí pelo atrito de 0,36 joules. Então, eu tenho essa energia aqui sendo dissipada num único trabalho, né, de subir e descer. Mas, olha, quantos ciclos ele faz em 1 minuto? Então, olha, o total aqui, 2.500 vezes essa energia dissipada, tá? 900 joules em 1 minuto, ok? Portanto, a potência é o trabalho sobre o intervalo de tempo. O trabalho total, 900 joules em 1 minuto, ou seja, 60 segundos. 15 watts, então, olha, é a potência dissipada aí pela força de atrito, dissipando energia na forma de energia térmica. Tá certo? Então, o segredo aqui é você observar o seguinte. Calcular o trabalho da força de atrito, sem problema nenhum, só que eu tenho que subir e descer. Então, o atrito é sempre contra o deslocamento. Então, na subida, ele vai realizar um trabalho negativo e na descida também. Então, você vai calcular 2 vezes esse trabalho. Qual é o que nós fizemos aqui? Tá certo? Só que são 2.500 ciclos, né? 2.500 vezes que ele sobe e desce, de acordo com o enunciado. Tá? Isso em 1 minuto, ok? Então, olha, número total aí de energia dissipada, né, vamos pensar assim, vai estar relacionado com o número de ciclos, então eu tenho aqui 900 joules. Esse é o segredo, tá certo? O resto aí é bem simples de você encontrar o resultado. Então, vamos para o nosso primeiro exercício extra. Uma pequena esfera partindo do repouso da posição A desliza sem atrito sobre uma canaleta semicircular contida num plano vertical. Determine a intensidade da força normal que a canaleta exerce na esfera quando essa passa pela posição mais baixa, B. Dados: massa da esfera M e aceleração da gravidade, G. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então, vamos lá, vamos para a solução. Olha só. Quando a esfera, né, a pequena esfera, chegar no ponto B, o que acontece? Eu vou ter aqui atuando na esfera o peso dela e a força normal exercida aí pela pista, né, pela canaleta semicircular. Tá certo? E aí, quem é que está ganhando dessas duas forças? Se você disser que elas estão equilibrando, tá, você vai estar equivocado. Isso porque a esfera está fazendo curva. Então, eu tenho aqui, atuando na esfera, uma resultante centrípeta. Então, olha, a resultante centrípeta vai ser a normal para cima. Claro, ela está fazendo curva para cima, vai subir até o outro lado, tá certo? E se não tem atrito, ela vai chegar na mesma altura, tá? Menos o peso para baixo, tá certo? Então, a normal está ganhando. Então, a força resultante centrípeta, repetindo,
normal menos o peso. E a resultante centrípeta você já sabe, né? mv ao quadrado sobre o raio da trajetória, ok? Bom, o segredo aqui é achar essa velocidade, porque eu não sei qual é a velocidade que ela vai chegar nesse ponto B, tá certo? Então, tem que achar essa velocidade aqui. Aí é que eu vou utilizar a conservação da energia mecânica. Isso porque, olha, o nosso sistema é conservativo, sem atrito. Então, olha, a energia mecânica inicial no ponto A tem que ser igual à energia mecânica final no ponto B, tá certo? Repetindo, olha, sem atrito, o sistema é conservativo. Uma coisa que você vai observar é aquela parte do ponto A do repouso, ou seja, a velocidade inicial dela, no ponto A, igual a zero. Então, a única energia que a esfera tem aqui no ponto A é a energia potencial gravitacional, mgh, tá certo? Só que a altura que ela se encontra aqui, olha, com relação ao ponto B, é exatamente o raio da trajetória, tá certo? Esse raio não foi dado aqui no enunciado, tá? Mas eu vou usar esse dado assim mesmo, ok? Então, vamos lá. mgh, que é a energia potencial da esfera no ponto A, tem que ser igual à energia mecânica no ponto B, que vai ser somente a energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Ok? Então, o H aqui, olha, é o raio. Repita, ele não deu esse raio no enunciado, mas ainda assim eu vou usar aqui, olha, tá certo? Só passei o 2 multiplicando, tá? Isso porque, olha, eu quero mv ao quadrado. Só isso. Quero, de fato, achar a velocidade. Se eu achar a velocidade, tudo bem. Vou poder usar sem problema nenhum. Mas eu preciso somente do mv ao quadrado, porque eu vou usar ele aqui em cima, olha. Esse mv ao quadrado. Então, mv ao quadrado é 2mg vezes o raio. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui na expressão da força centrípeta. Então, eu tenho resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio igual a normal menos o peso. E o peso, por sua vez, mg. M e G foram dados, né? Olha só, M e G. Eu falei, né, que o raio não foi dado no enunciado, mas sem problema, eu não vou precisar dele aqui, olha. Eu vou simplificar ele na expressão da força centrípeta. Então, olha, R em cima e R embaixo. Simplificando, eu vou encontrar, então, que a normal é igual a 3 vezes o peso, olha só, 3mg, tá certo? Então, tá aí, é uma questão bem tranquila, bem simples, tá? Você só tem que ficar atento no que foi dado no enunciado, porque a resposta que eu vou obter, ela tem que ser necessariamente dada aí, olha, em termos das variáveis aqui que ele colocou no enunciado, tá certo? É um problema aqui, literal, né? A resposta é dada em termos de letras, tá certo? Não tem número. Os números que aparecem aqui são poucos, né? 2, apareceu aqui no final 3, tá certo? Mas, de toda forma, o que predomina aí são letras. Então, você tem que ficar esperto, bem atento para a resolução desses tipos de problema, ok? Então, responda somente nas variáveis que foram dadas aí no enunciado, tá? Se você inventar alguma variável no caminho, no meio do caminho, ela tem que desaparecer depois. E foi o caso, né? Eu usei o raio e o raio acabou desaparecendo, tá certo? Porque ele foi simplificado aí na expressão da energia, ou melhor dizendo, né, da resultante centrípeta. Próximo exercício extra, e vai ser o último, tá? Mas esse daqui é um exercício bem caprichado. Foi cobrado aí nas Olimpíadas Brasileiras de Física. Um bloco de massa m é abandonado sob o trilho e desliza a partir do ponto A, como representado na figura abaixo. Então, está aí a figura que foi colocada no enunciado. O coeficiente de atrito cinético entre o trilho e o bloco no trajeto AB é μ. A seção circular que se inicia no ponto B não tem atrito. Letra A. Qual a menor velocidade que o bloco deve ter no ponto B para que consiga passar pelo ponto C? Letra B. Qual a altura HA para que isso ocorra? Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno e tentado responder essa questão que é bem interessante. Então, vamos lá, vamos para a solução, pegando novamente aí a figura que foi colocada no enunciado. Repare o ponto C. No ponto C, vamos pegar aí um bloquinho, uma esfera, tá? No ponto C,
tá certo? No ponto mais alto aí da trajetória circular. Nesse ponto aí, eu tenho o peso atuando na esfera, vamos pensar assim, tá? No nosso móvel, tá? E também a força normal que a pista exerce sobre essa pequena esfera, tá certo? Para baixo. De tal forma que as duas forças somadas me fornecem a resultante centrípeta. Então, a resultante centrípeta vai ser igual ao peso mais a força normal. Mas eu quero uma situação limite, de tal forma que, quando essa esfera chegar no ponto C, ela praticamente vai passar sem tocar no ponto C, tá certo? A pista. Portanto, essa normal tende a zero. Se a normal tende a zero, então a resultante centrípeta se resume simplesmente ao peso. Então, eu posso escrever que a massa dessa esfera, né, desse nosso móvel, vezes a velocidade que ela vai ter no ponto C ao quadrado sobre o raio da trajetória, é igual ao seu peso mg. Bom, então eu encontro a expressão da velocidade que essa esfera tem que ter, qualquer móvel, tá? No ponto C, que é igual à raiz quadrada de r vezes g. Aí ela não cai, tá certo? Essa é a menor velocidade. Menos do que isso, ela cai. Ela não completa a trajetória, tá certo? É disso para cima, tá? Bom, agora imagine a situação aqui sem atrito total em todo o sistema, tá? A energia mecânica no ponto B tem que ser igual à energia mecânica no ponto C. Até aí tudo bem, porque de fato não tem atrito aí na parte circular, né? Foi dito no enunciado. A energia mecânica que a partícula vai ter no ponto B é somente energia cinética. Vamos pegar aqui, olha, esse ponto no ponto B aí, nosso referencial de nível zero, né? De energia potencial gravitacional, altura zero, tá? Então, só vai ter energia cinética, ok? Então, mVb ao quadrado sobre 2 vai ser igual. E no ponto C, a partícula vai ter energia cinética, porque ela tem que ter essa velocidade aqui, mais a energia potencial gravitacional, mgh. E o h aqui, olha, 2 vezes o raio, tá certo? Olha, eu vou simplificar a massa dos dois lados da igualdade. Eu também vou substituir a expressão da velocidade no ponto C aqui, olha, tá? De tal forma que eu vou ter essa expressão aqui para a velocidade no ponto B ao quadrado, tá certo? Repare que eu só tenho aqui em termos do que foi dado no enunciado, R e G, tá certo? Então, olha, a velocidade que a partícula tem que ter aqui no ponto B tem que ser igual à raiz quadrada de 5rg, tá certo? Aí ela consegue chegar até o ponto C, até completar aí a trajetória. Mas vamos explorar um pouquinho mais. Vamos imaginar que não tem atrito em nenhum ponto da pista, desde o ponto A até o ponto C, tá? Sem atrito, ok? Bom, eu posso pensar então que a energia mecânica que essa partícula tem no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto C. Então, estou desprezando todos os atritos aqui, ok? Bom, a energia mecânica que a partícula tem no ponto A é somente a energia potencial gravitacional, pois ela parte do repouso. Então, mgHa, que é a altura que ela tem aqui do solo, né? Do ponto mais baixo, que é o ponto B. Tá certo? E no ponto C, de novo, a expressão aqui da energia mecânica, né? Energia cinética mais potencial gravitacional. Tá certo? Bom, de novo, eu vou usar aqui, no lugar desse VC ao quadrado, essa expressão aqui, né? Raiz quadrada de RG, vamos substituir aqui. Então, olha, substituindo, eu vou encontrar uma expressão para a altura mínima que a gente pode soltar a partícula aqui, olha, nesse plano inclinado. Tá certo? Vai ser igual a 5 meios de R. Tá? Também, ó, eu vou simplificar a gravidade dos dois lados da igualdade e encontro a altura aqui em termos do raio. Tá certo? Mas isso, se eu considerar sem atrito, mas existe atrito aqui, olha, na pista de A até B tem atrito. Então, eu tenho que levar em consideração que existe aí um trabalho que está sendo realizado pela força de atrito. Tá? Então, eu não respondi todo o exercício ainda. Vamos responder? Então, vamos lá. Então, completando aí a resolução do nosso exercício. Agora com atrito, né? Eu tenho que levar em consideração o atrito. Eu sei que a velocidade que ela tem que ter no ponto B é igual a raiz quadrada de 5rg. Isso aí tudo bem, sem problema nenhum, porque de B para C não tem atrito, mas de A para B tem atrito. Então, para achar a altura aí que ela pode descer, eu tenho que levar em consideração o trabalho que é realizado pelo atrito.
pois a energia mecânica inicial, descontado o que é retirado em termos de energia pelo atrito, vai ser igual à energia mecânica final. Essa equação, ela de fato representa uma conservação da energia como um todo, mas ela não representa a conservação da energia mecânica, porque eu tenho uma força dissipativa, eu tenho uma força realizando um trabalho aqui, olha, que vai roubar a energia do meu sistema, tá? Então vamos primeiro calcular esse trabalho aqui, trabalho realizado pela força de atrito. Então vamos lá. O trabalho realizado pela força de atrito vai ser igual a força de atrito vezes o deslocamento. Eu já sei que esse trabalho vai ser negativo, tanto é que eu coloquei esse menos aqui, tá? Porque à medida que o bloquinho aqui, ó, a esfera, né? A gente colocou uma esfera descendo, né? Eu sei que o atrito aponta no sentido oposto, tá? Então já sei que é um trabalho negativo, tá certo? Bom, eu sei que ele vai ser paralelo ao deslocamento, tá? Força de atrito, μ vezes a normal, e o deslocamento de A até B, tá? Acontece que a força normal ela vai ser igual ao componente PY do plano inclinado. Estão lembrados? Olha só, a normal vai ser o PY. E o PY, por sua vez, no plano inclinado, mg cosseno de θ. Ok? Esse exercício aqui é bem elaborado, hein? Acontece que eu também tenho que encontrar o deslocamento de A para B. Olha, qual é essa distância aqui de A para B? Eu vou usar o seno de θ, porque é cateto oposto sobre hipotenusa. E a hipotenusa é exatamente a distância de A até B. Se eu quero a distância de A até B, eu vou isolar, então a distância de A até B, que é a hipotenusa, vai ser igual a HA sobre o seno de θ. Tá certo? Só você lembrar, olha, o seno de θ, cateto oposto vai ser esse HA sobre essa hipotenusa. Aí eu vou trocar de lado o seno de θ e a hipotenusa. Foi só isso que eu fiz. Tá certo? Então o seno aqui vai ficar aqui embaixo. Então vamos lá, vamos voltar para a expressão aqui, olha, do trabalho realizado pela força de atrito. μ vezes a normal, e a normal por sua vez é o PY, mg cosseno de θ. Tá aqui, olha, mg cosseno de θ vezes o deslocamento de A até B, que por sua vez é o HA sobre seno de θ. Ok? Multiplicando aqui, olha, eu vou ter cosseno sobre seno. Cosseno de θ sobre seno de θ, isso daqui é a cotangente de θ. Estão lembrados que seno de θ sobre cosseno de θ, isso é a tangente. Mas o inverso é o que nós chamamos de cotangente. Tá? Então, cosseno de θ sobre seno de θ é a cotangente de θ. Então, eu vou substituir isso aqui, olha, pela cotangente de θ. Pronto. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito μ, massa, G, HA vezes o cosseno de θ. Ok? Vamos substituir aqui na expressão da energia mecânica. Então, a energia mecânica inicial só tem energia potencial gravitacional, a partícula parte do repouso, menos o que o atrito rouba, e o atrito rouba μ, m, g, HA vezes cosseno de θ. Quando ela chegar aqui no ponto B, só vai ter energia cinética mvb ao quadrado sobre 2. Vb ao quadrado, olha, vou usar essa expressão aqui, raiz quadrada de 5rg. Vamos substituir aqui, tá certo? E o resto é manipulação algébrica, tá? Então, olha só, massa, massa, massa. Do lado esquerdo você coloca em evidência e já pode simplificar pela massa do outro lado. Já nem vai aparecer mais a massa, tá certo? Vai aparecer G, G, e aqui também vai aparecer um G, porque quando você substituir aqui, olha, pela raiz quadrada de 5rg, vai ficar assim, olha, tá certo? O G também, olha, aqui do lado esquerdo você coloca em evidência e vai simplificar dos dois lados, nem vai aparecer mais o G. Então, HA menos μ, HA vezes cotangente, né, de θ, é igual a 5 meios de R. Vamos colocar o HA aqui, olha, em evidência. Então, está aí, olha, em evidência. Tá certo? E vamos passar aqui, olha, dividindo. Portanto, eu vou ter a expressão do HA igual a 5R sobre 2, que multiplica 1 menos μ cotangente de θ. Tá certo? Estão lembrados que a gente calculou sem atrito e encontramos aqui 5 meios de R? Agora, se você voltar para essa expressão que nós acabamos de encontrar e fizer esse μ
igual a zero, o coeficiente de atrito igual a zero, todo esse termo aqui vai ser zero, então essa expressão aqui se resume a essa expressão sem atrito, tá certo? Que nós já havíamos calculado anteriormente. Olha que bacana, né? Bem interessante. Então, a resposta aí do problema para a letra A velocidade que a partícula tem que ter no ponto B, raiz quadrada de 5rg. E na letra B, qual é a altura, então? 5r sobre 2, que multiplica 1 menos μ cotangente de θ. Questãozinha bacana essa da OBF, né, gente? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!